Desde ontem, a internet está pegando fogo, depois de uma notícia veiculada pelo jornal A Folha de São Paulo, de que a campanha do candidato à presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, está usando Caixa 2 para espalhar mentiras pela internet, as famosas fake news. A gente conversa agora com a Daiane Pontes, que cuida das nossas redes sociais, e ela traz a repercussão dessa notícia nas redes sociais. Oi, Daiane, tudo bom? Olá, Thalita, boa tarde todo mundo no estúdio. É isso mesmo, a hashtag de ontem, Caixa 2 do Bolsonaro, ocupou o primeiro lugar no mundo. E hoje é cassação do Bolsonaro que já está ocupando a segunda posição aí nos trending topics do Twitter. Tem outras hashtags também que estão rolando, não tem tanta força, mas já chamaram um pouco a atenção, que é o Bolsolão, cassação do Bolsonaro. E também, para quem acredita aí no segundo turno, Ciro versus Haddad também tá rolando essa hashtag. E Lava Zap, que eu achei mais engraçada. A internet, então, ela está sendo fundamental para fazer essa pressão para o TSE, e hoje vai ter uma coletiva às 16 horas com a Rosa Weber para falar. Na verdade, já estava marcada para falar sobre questões do primeiro turno, mas eu acho que eles vão citar esse assunto com certeza, não tem como. E também o Haddad entrou com um recurso, um pedido no TSE, para fazer uma comissão, enfim, para analisar o que aconteceu, e já foi nomeado um relator. Então o processo está andando, vamos ver o que vai acontecer hoje nessa coletiva. Bacana, obrigada, Daiane. Qualquer nova informação que surgir aqui durante o nosso programa, você volta trazendo informações, tá bom? Tá certo, obrigada, boa tarde. Obrigada, Daiane, até mais. Olha só, para explicar direitinho como funciona esse fenômeno de fake news, de disparar pelo WhatsApp, a gente convidou o cientista social da Universidade Federal do ABC, Cláudio Penteado. A especialidade do Cláudio é internet e política. Oi, Cláudio, tudo bom? Seja bem-vindo. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, Maria Amélia. Boa tarde, Lucas. Conta pra gente de uma forma assim bem simples, para todo mundo entender o que é esse fenômeno de disparar mensagens, muitas mensagens por essa rede WhatsApp. Como funciona isso? O que isso significa? Significa muita coisa, né? Se a gente pensar que hoje grande parte da população brasileira está usando o WhatsApp, é uma ferramenta muito útil, muito prática, e o que é interessante é que é uma comunicação quase, vamos dizer, pessoal. O que aconteceu é que você criou um sistema de impulsionamento mecânico por uso de robôs, em que ele dispara uma grande quantidade de informações, grande parte delas mentiras para atingir a campanha do candidato Haddad. E você tem uma outra questão que não é só disparar informações falsas, mas são disparar informações falsas de acordo com o público-alvo. Então eles vão definir alguns perfis regionais, de renda, de classe, de gênero, e disparar conteúdos específicos para aquilo. Então você tem dois problemas, né? Você tem uma máquina com números vindo, inclusive do exterior, já estão descobrindo que você tem milhões muito rápido, então isso não é falso, é artificial, isso é crime eleitoral, configura Caixa 2, então você tem empresários que estão apoiando a campanha do Bolsonaro, estão colocando dinheiro que não estão declarados e estão fazendo esse processo, e esse tipo de conteúdo, vamos dizer assim, ele é mais potente assim porque ele atinge públicos específicos, né? Não é uma mensagem única para uma grande quantidade de pessoas. Ele tem maior probabilidade de ser compartilhado dentro das redes pessoais. Agora, é possível identificar a fonte? Quem é que está disparando? Sim, é possível. Depende de investigação. Parece que o WhatsApp se disponibilizou. Agora é ver se a justiça brasileira vai cumprir o seu papel. E... Eu queria saber se você está otimista com relação ao que cumpre esse papel. Vou te dizer que há alguns anos a justiça brasileira tem deixado a desejar. Até agora já se descobriu que gastaram-se 12 milhões, que é um valor 3 a 4 vezes o apartamento foi atribuído ao ex-presidente Lula, que ele nunca usou, nunca teve o nome dele, e ele foi condenado. Então, assim, é muito sério o que a gente está acontecendo, é o destino do país que está sendo colocado, e a gente precisa ver a reação do Tribunal Superior Eleitoral. Existe uma regulamentação para o WhatsApp? Porque é a primeira vez que existe um caso como esse, de se identificar esse envio em massa de mensagens. O que existe na legislação brasileira em referente a redes sociais é o impulsionamento de conteúdos que você poderia fazer no Facebook ou mesmo no Twitter, mas especificamente no Facebook, né? Parece que foi uma lei feita para o Facebook.
poucos candidatos utilizaram, mas a gente está vendo que... E por isso configura a Caixa 2, que é um dinheiro não declarado de empresários que estão apoiando, inclusive o dono da Van, que tem conteúdos, que estão apoiando. E o pior, né? Além de fazer uma prática ilegal, eles disseminam mentiras. Então você tem dois problemas sérios. Eu vi um cálculo feito pela USP, inclusive, pelo Comprova, outros órgãos aí, de que a cada 50 notícias, 4 tem algum fundamento, o resto é tudo mentira. Fizeram um estudo de verificar quais são as imagens mais compartilhadas de algumas redes públicas de WhatsApp e descobriram que somente 8% dos conteúdos publicados nessas redes públicas são verdadeiros. E grande parte deles eram mentiras e a maioria deles de ataque à campanha do Fernando Haddad. Agora, quem está prejudicado pode fazer o quê nessa situação? A campanha do Haddad já está entrando, né, com recurso, o próprio candidato, e está tendo uma mobilização, inclusive, dos brasileiros indignados que estão indo para as redes sociais para pressionar as autoridades brasileiras a cumprir o seu papel. O que é importante também é explicar que mesmo as pessoas, os eleitores de Jair Bolsonaro que recebem essas mensagens, não têm consciência de que eram bombardeados com propósitos por esse material. Eles faziam parte daquele grupo sem saber de que como você convidava as pessoas para fazer parte desse grupo? A gente sabe que eu posso convidar para o WhatsApp uma pessoa que eu conheço, mas ali se reunia um grande número de pessoas que não se conheciam, certo? Você montava grupos de acordo com o perfil que era solicitado. Isso. Qual era a prática, né? Você pegava alguns números e incluía. Você pode incluir, os grupos incluir. Algumas pessoas saem, outras pessoas acabam ficando. E aí chega um conteúdo, vai repassando. O que alguns cientistas brasileiros da área propuseram é que limitar o encaminhamento dessas mensagens para isso. O que aconteceu? A turma do Bolsonaro começou a falar, vocês querem censurar o WhatsApp. Então, é uma disputa de versões. De uma certa maneira, a turma do WhatsApp, do Bolsonaro, que atua no WhatsApp, estão falando assim, isso é mentira, não tem prova. Mas, de uma certa maneira, você já tem dados mostrando com valores, identificou quem pagou, as empresas que fizeram isso. Então, você tem uma série de, vamos dizer, indicadores que alguma coisa está errada e o certo seria impugnar a candidatura do Bolsonaro e chamar o terceiro colocado para disputar o segundo turno. Você acredita que isso é viável, que pode acontecer? A minha opinião, o que eu acho que deveria acontecer. Que deveria. A sua opinião eu já percebi. Infelizmente, eu acho que as instituições brasileiras passam por um momento muito sério de crise. O judiciário brasileiro tem algumas decisões, vamos dizer, importantes decisões, elas não têm seguido a normalidade jurídica. E talvez esse momento que a gente esteja vivendo seja responsabilidade do judiciário brasileiro, que resolveu fazer política. Sim. Ele saiu daquele papel dele que seria o mediador, e eles começaram a fazer política. Não é de agora, já vem de algum tempo, e agora que ela precisa atuar, a gente vai ver, né? Então a gente tem, às 6 da tarde hoje, a gente vai ver o que vai acontecer. Às 16, né? Que tem às 16. Vamos ver se vão tocar nesse assunto. Cláudia, agradeço muito sua presença aqui. Obrigada por esclarecer essa questão para a gente. Obrigado. Obrigada.